Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal para falarmos sobre assuntos de laboratório. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos começar a falar sobre os critérios de malignidade que nós conseguimos encontrar nas células. Lembrando que quando eu falo de critérios de malignidade, eu não estou ainda me relacionando nem às células glandulares, nem às células escamosas. Estou falando simplesmente dos critérios que a gente normalmente encontra, e esses critérios, depois que a gente falar de todos eles, nós vamos aplicá-los lá nas lesões de alto grau e de baixo grau no epitélio escamoso e os adenocarcinomas no epitélio glandular, beleza? Então a gente vai começar a falar só sobre os critérios e depois a gente vai falar sobre as lesões propriamente ditas, beleza? Antes da gente começar, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de próximos vídeos, que tem bastante coisa legal para chegar. E aí depois é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, e isso é muito importante, é que quando a gente está falando de neoplasia, a gente está falando de uma célula que era de um jeito e passou a se comportar de outra forma. Ela não conseguiu se diferenciar, ela não conseguiu se autodestruir, né, pelo processo lá das natural killers, né? Então, ela acaba assumindo um formato diferente e isso vira um tecido diferente, um tecido neoplásico cheio de células malignas ali. E o principal critério que a gente precisa para que a gente possa dizer que essa célula está de fato maligna são os critérios de atipia no núcleo da célula. Não adianta eu ter... A gente vai falar de algumas atipias citoplasmáticas, mas não adianta eu dizer que essas células têm atipias no citoplasma se o núcleo está normal. Isso não é malignidade. Para ser maligno, o núcleo precisa estar maligno. As atipias citoplasmáticas, as atipias de grupamento, elas são simplesmente para dizer para a gente que tem mais coisa. Então, é um a mais que a gente tem para poder entender que, de fato, aquela célula está maligna. Mas, se a gente encontra essas atipias, por exemplo, a gente tem a paraceratose. Paraceratose é um processo de defesa da célula que pode ser normal, no sentido de ser reativo, não é maligno, né? E a gente tem paraceratose, a gente tem as pérolas córneas, né, que a gente pode encontrar, mas a gente pode ter células queratinizadas malignas, e a gente chama isso de paraceratose atípica, paraceratose que tem critérios de malignidade. Então, eu tenho na paraceratose a queratinização do citoplasma. O citoplasma fica orangeofílico, a gente já falou disso aqui também. Mas só isso não é suficiente. O que eu preciso para dizer que essa paraceratose está atípica? Das atipias nucleares. Tá? Então, sempre que a gente estiver falando de atipia, de malignidade, o núcleo precisa estar apresentando critérios de malignidade. Ok? Então, tenham isso em mente. E os primeiros critérios que a gente vai falar são os critérios de malignidade que acontecem no núcleo. Tá? Eu não vou falar de muito, eu vou falar talvez uns 3 ou 4 só por cada vídeo, para que eu consiga estender um pouquinho mais a explicação e vocês também tenham mais condição de absorver essas informações. Tá? E aí a gente vai colocando todos esses critérios nos próximos vídeos. A primeira coisa que a gente vai observar é a hipertrofia nuclear. O núcleo aumenta muito de tamanho. Entretanto, a gente precisa entender que aumento de núcleo só não é critério de malignidade. Por quê? Porque o núcleo pode aumentar e o citoplasma também. E ele mantém o que a gente chama de relação núcleo-citoplasma. O que é relação núcleo-citoplasma? É você entender que, vou dar assim um exemplo, tá? Não estou falando de tamanhos reais, mas se o núcleo tem 3 micrômetros, o núcleo de uma célula intermediária tem 3 micrômetros, por exemplo, e o normal é que o citoplasma tenha, não sei,
5 vezes esse tamanho, então 3 micrômetros vezes 5 dá 15. Então o citoplasma deveria ter 15 micrômetros, correto? Se esse núcleo aumenta de tamanho na mesma proporção que o citoplasma aumenta de 3 para 5, então eu continuo tendo a mesma relação núcleo-citoplasma. Onde eu vou encontrar isso? Um exemplo muito claro disso pode ser as células que estão com falta de vitamina B12. Células com falta de vitamina B12 ficam com núcleos grandes, mas o citoplasma fica enorme. Então, ele até não apenas mantém a relação núcleo-citoplasma, como ele diminui a relação núcleo-citoplasma se o citoplasma aumentar muito mais do que o núcleo. Então, quando a gente fala de hipertrofia nuclear, a gente precisa falar, falei disso no vídeo anterior, a gente precisa lembrar de uma nomenclatura que ajuda muita gente, que é a relação núcleo-citoplasma, ou RNC. Por quê? Porque se eu enxergar que o núcleo aumentou de tamanho e ocupou mais área do citoplasma do que o normal, aí eu tenho já um critério de malignidade. O núcleo aumentou e o citoplasma ele manteve o mesmo tamanho. Então eu tenho agora mais núcleo e menos citoplasma. A relação núcleo-citoplasma aumentou, então agora eu tenho um critério de malignidade. Tá? Então eu costumo dizer isso quando eu estou dando aula. Núcleo grande é uma coisa, aumento de relação núcleo-citoplasma é outra coisa. Tá? Um aumento de relação núcleo-citoplasma vai fazer com que o núcleo aumente, o núcleo vai ficar grande, claro. Mas o núcleo estar grande não significa que a relação núcleo-citoplasma aumentou. Tá? E sempre que eu digo que a relação núcleo-citoplasma aumenta, eu estou dizendo que o núcleo aumenta em relação ao citoplasma. Sempre vai ser isso, tá? É o núcleo em relação ao citoplasma. Então, o aumento da relação núcleo-citoplasma ele vai acontecer por conta da atividade nuclear que está exacerbada. Aquele vírus está ali, né, se multiplicando, gerando vários componentes genéticos ali que ele precisa, então esse núcleo acaba aumentando de tamanho. Então, é um dos critérios que são muito importantes. Eu posso ter atipia com núcleos pequenos? Posso. Por exemplo, nos coilócitos, a gente vai ver isso. Nos coilócitos, eu consigo ver núcleos picnóticos. E a gente vai falar um pouquinho sobre o núcleo picnótico para a gente entender melhor, né, o que é de fato o núcleo picnótico. Mas pode acontecer. Mas o coilócito por si só, embora ele seja uma atipia no citoplasma, ele já dá para a gente a ideia de que é uma lesão de baixo grau. Tá? Mas eu posso sim ter atipias com alguns núcleos menores do que o normal que a gente vai observar na maioria das vezes. Tá? Um outro critério importante é a variação do tamanho do núcleo. E aí eu estou falando de comparar células. Várias células próximas vão ter núcleos de tamanhos diferentes. A gente chama isso de anisocariose. São núcleos são células que apresentam núcleos de tamanhos diferentes. Por quê? Ora, se eu entendo que uma célula intermediária, uma célula parabasal, elas têm um núcleo de um determinado tamanho padrão, e isso vai diferenciar muito pouco, quando eu tenho esse padrão muito alterado, eu estou dizendo o seguinte, algumas células estão com núcleos muito grandes, outras células estão com núcleos um pouco menores. Então, isso já, para mim, já é um alerta, que pode haver uma lesão ali naquele epitélio. Tá? Então, a anisocariose precisa ser vista com muito cuidado. Como eu falei, não adianta a gente ver só uma atipia e dizer que tem lesão. A gente precisa ver algumas atipias nessas células para que a gente possa caracterizar de fato como uma célula maligna, uma lesão. Tá? E aí, a anisocariose, por exemplo, pode pegar a gente pelo pé quando a gente está diante de um reparo típico. Um reparo típico, ele vai apresentar células metaplásicas com núcleos de tamanhos diferentes, com presença de nucleolo, que a gente vai ver depois também que é um critério de malignidade para a gente. Né? Então, isso precisa ficar claro.
Então, ó, aumento do núcleo, lá, aumento da relação núcleo-citoplasma, eu tenho uma atipia. Anisocariose já é a segunda atipia. Eu preciso ir vendo as outras atipias para saber se de fato eu estou diante de uma lesão. Tá? Mas a anisocariose, ela é a apresentação daquelas células que estão ali, tanto pode ser glandular como escamosa ou metaplásica, e elas estão apresentando núcleos de tamanhos muito discrepantes, muito diferentes. Tá? Vou deixar algumas imagens aqui para que vocês possam diferenciar essa. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma anisocariose de um reparo, e aí depois eu vou colocar uma anisocariose de células malignas para vocês poderem comparar uma com a outra e entenderem a diferença de uma para outra. Tá? A outra característica que a gente observa nos critérios de malignidade, ela é a variação da forma nuclear. Isso pode vir de algumas maneiras. Tá? A gente pode ver essa perda da forma nuclear, essa variação da forma nuclear de algumas formas. Antes da gente falar disso, eu preciso lembrar mais uma vez a vocês, like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, beleza? Mas a perda da forma, a variação nessa forma pode vir de duas maneiras. Eu posso ter núcleos que perdem mesmo a forma, ou eles são normalmente redondinhos, né? Eles podem ficar alongados, eles podem ficar numa forma que a gente chama de forma de fibra, que são essas formas mais alongadas, ou a forma de girino, que é uma outra forma mais relacionada a carcinomas invasores, ou posso ter o núcleo charutado, que a gente vai falar que ele está charutado quando a gente está falando de lesão glandular. O núcleo glandular normalmente é redondinho e ele fica mais esticadinho, não tanto esticado, não tão esticado como no aspecto de fibra, mas ele fica um pouquinho mais alongado e a gente chama isso de núcleo charutado. Ou ele pode vir de uma outra maneira, ele pode vir com invaginações. E aí a gente diz que são irregularidades no contorno nuclear. O contorno nuclear não fica mais lisinho, bonitinho, como ele normalmente é. Ele vai ficar cheio de dentes. A gente diz que está endentado ou tem invaginações nesse contorno nuclear. Isso é importante porque quando ele está relacionado à lesão é bem característica, essa perda de contorno nuclear é muito característica, a gente vê bem que ele fica com umas reentrâncias bem profundas no núcleo, e a perda da forma desse núcleo, quando a gente está falando de forma de fibra, forma de girino ou núcleo charutado, eles são bem característicos porque eles vêm acompanhados dessas atipias que a gente já falou antes e de outras atipias que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, essa perda da forma nuclear ela é importante. Porém, você precisa prestar atenção. Todas as vezes, todas as atipias que a gente vai falar aqui, vai ter sempre esse porém. Né? Você precisa prestar atenção. Por quê? Porque se a gente estiver falando de uma degeneração nuclear, a gente também vai falar de perda do contorno nuclear. Ora, se a célula está degenerando, se o núcleo está degenerando, ele claro que vai perder a sua conformação natural. Então ele pode dar o aspecto, dar o aspecto de estar um pouco mais alongado, de estar com aquelas invaginações, entende? Então eu preciso entender o seguinte. Uma coisa que eu não falei lá no primeiro vídeo, e eu preciso ressaltar isso para vocês, nós não damos diagnóstico de lesão, não damos diagnóstico de malignidade, se nós estivermos diante de processos inflamatórios mais intensos, por exemplo, Cândida gardnerella, tricomonas, a gente evita. Por quê? Porque elas podem gerar nessas células alterações que se assemelham muito com malignidade. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tá? Então, qual é a diferença de uma célula que perdeu o contorno nuclear e isso é maligno, e que perdeu o contorno nuclear e isso é degenerativo? Você vai observar que no processo maligno, a célula... Eu não posso falar exatamente isso, porque não é a ideia, mas ela vai se apresentar íntegra.
né? Então o citoplasma vai estar íntegro, o núcleo vai estar íntegro. Agora, quando a gente está falando de degeneração celular, a gente está falando de um citoplasma que já está perdendo as bordas citoplasmáticas, o núcleo que já está parecendo meio murcho, sabe? Parece que ele tá ressecado, ele está perdendo líquido. E essa perda de líquido é que vai fazer com que ele perca também a conformação nuclear. Mas o núcleo, no caso do processo degenerativo, ele não vai estar aumentado daquela forma, igual ao maligno, né? Ele não vai ter outras características, não vai ter um núcleo com a cromatina mais granular, a cromatina vai estar meio opaca muitas vezes. Tá? Então, a gente precisa saber diferenciar isso aí. Tá? Então, nós falamos hoje sobre hipertrofia nuclear, aumento da relação núcleo-citoplasma, variação do tamanho nuclear, anisocariose, e a variação na forma nuclear, que podem ser o próprio formato ou essas invaginações que nós temos no núcleo. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esteja agregando conhecimento para vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, ativar os sininhos para as próximas notificações e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ter mais conhecimento dentro da área da citologia. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.